Amém. Antes da gente começar, a paz, pastor Adriano. Vamos orar rapidinho, amiga. O Senhor me direcionou para antes de começar a orar. Tá bom? Pode orar. Tá. Olha, varão, vigia. Vamos orar, vamos orar. Senhor, diante da tua presença, Pai, eu quero te entregar essa palavra nas tuas mãos. Que não seja eu falando, mas o teu espírito, Senhor. Senhor, que o Senhor venha impactar vidas nessa noite, Pai. Pai, que através do teu Espírito Santo, Pai, o Senhor venha entrar em cada lares agora, Pai. E que as pessoas venham sentir a tua presença, Pai. Que venha, Senhor Jesus, me diminuir para que o Senhor venha crescer, Pai. Quebra agora todas as barreiras, todos os conflitos, Senhor Jesus. Nós repreendemos agora toda a cilada de Satanás. Pai, te entregamos agora, Pai, essa live nas tuas mãos, Senhor. Que essa live, Senhor Jesus, venha ser uma live abençoada, Pai. Nós te entregamos agora toda a resistência maligna, Pai. Repreendemos agora, Pai. Toma agora a mente de cada pessoa que está ouvindo, Senhor Jesus, ou assistindo essa live, Pai. Que elas possam ser, Senhor Jesus, preenchidas pelo teu poder, pela tua presença, Pai. Quem somos nós sem a tua presença? Nós não somos nada, Pai. Que a tua honra, a tua glória seja manifestada aqui, Pai. Nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Tava aqui, né? Tava antes da gente começar a live, o Senhor tinha me direcionado uma palavra. E agora, quando a gente abrir agora aqui a live, o Senhor, ele mudou o trajeto, né? Me direcionou outra palavra, né? Então, seguindo aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Eu queria abrir com vocês em Mateus 25. Só conferir aqui qual o versículo. Ah, capítulo 1 mesmo. A Bíblia vai falar em Mateus 25 das 10 virgens, da parábola das 10 virgens. E Deus, ele falou comigo agora, sabe, muito forte, assim, que a presença dele é o que vale, né? Se a presença dele não tiver, o que não tiver ali com a gente, nós não somos nada, né? E eu ia falar sobre a palavra dele mesmo, né? E aí Deus me direcionou essa palavra. Eu ia falar de apóstolo Paulo, da conversão de apóstolo Paulo. E o Senhor falou: peraí, vamos por esse caminho. Vocês pegaram a Bíblia aí, quiserem anotar, Mateus 25, versículo 1. A minha é King James, tá? Eu vou ler na minha versão. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que, tomando os seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas. Gravem essa parte. E as que eram insensatas, tomando os seus lampiões, as lamparinas, outras versões, não levaram azeite consigo. Mas a prudente levaram o azeite em suas vasilhas com os seus lampiões. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. Versículo 6. E à meia-noite houve um grito: eis que vem o noivo. Vem, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e se prepararam os seus lampiões. As insensatas disseram às prudentes: dai-me dos vossos azeites, porque o nosso lampião estão se apagando. Mas as prudentes responderam dizendo: não, para que não falte a nós, a vós, mas ide diante aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-los segundo o noivo, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e a porta se fechou, no caso. Depois
chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele respondeu e disse: Em verdade vos digo, não vos conheço. Até aqui. Essa palavra ela traz uma revelação muito forte, né? E o que eu quero trazer para vocês hoje é uma pequena realidade do que tem acontecido, né? Eu não sei você, mas as pessoas hoje ela tem deixado de lado a presença de Deus, sabe? Tem deixado o azeite se esvaziar, né? Tem deixado as suas vasilhas se esvaziar, né? E as pessoas têm esquecido quem é Deus. As pessoas têm esquecido quem de fato o que é a presença de Deus, né? Então, assim, aqui vai dizer das 10 virgens, né? E as prudentes, elas estavam o tempo todo ali em busca, em santidade, né? E o que eu entendo é que, independente de qual seja o teu tempo, mas qual é o tempo de qualidade que você tem entregado ao Senhor, né? Qual é o tempo que você tem proporcionado para o Senhor? Porque live, eu falo isso para vocês, live ela não vai te levar a salvação nenhuma, né? Aqui não é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é quando você entra dentro do teu quarto e ora em secreto. Isso é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é quando você tá sem qualquer pessoa te vendo, né? Sem qualquer pessoa ali te vendo, você tá só você e o íntimo com Deus. Isso é tempo de qualidade. É isso que Deus está querendo nos direcionar. Presença. Trazer a presença do Senhor, ela precisa ser estabelecida nas nossas vidas quando a gente entra no nosso quarto secreto e tá ali no pó em oração com Ele, sabe? Não, e a palavra de Deus ela é bem clara em relação a isso. Você que está na live hoje, né? Você pode estar aqui assistindo, isso aqui é só um complemento, mas o que vai te trazer a realidade, a transformação é a sua comunhão com o Senhor. O que vai te trazer realmente a profundidade do íntimo do Senhor é dentro do teu quarto quando você está com o Senhor. É isso. Essa é a primeira chave. A chave para uma transformação, para uma cura, né? Não dizendo que a gente não pode estar orando por vocês, né? Não dizendo que aqui não pode haver restauração. Pode, porque quando temos Deus aqui reunido, quando a gente está na mesma presença que o Senhor se habita entre nós. Ele habita, porque a palavra dele ela precisa ser pregada. Isso aqui é um instrumento para ser pregado a todo mundo, né? A palavra de Deus fala que a gente precisa pregar as boas novas. Mas eu tô querendo te dizer que para você chegar no íntimo da profundidade com Deus, você precisa sair, sabe, da live, muitas das vezes sair da live e entregar a tua vida diante do Senhor dentro do teu quarto, que é o lugar de intimidade. Então, assim, as prudentes, elas, vamos dizer aqui, né, que a palavra de Deus está bem claro, que todas elas dormiram. O errado não é você descansar. O errado é você não ter azeite. E você não ter azeite, isso que representa a presença. O azeite, ele representa a presença, a unção. Quando você não tem presença, não adianta que a tua luz não vai acender. Você pode estar em qualquer lugar, mas se você não tem presença do Senhor, você não vai servir de nada. O que Deus está querendo dizer nessa noite é que vamos ser mais prudentes. A palavra de Deus ela é bem clara, ela é para ser lida, ela é para ser vivida, ela é para ser, sabe, comida, ela é o nosso alimento diário. A gente precisa ter um íntimo de intimidade com o Senhor. Como que tá o teu devocional ao Senhor? Como que tá a tua trajetória quando a gente desliga aqui as nossas câmeras? Como é que tá o nosso íntimo com o Senhor? Será realmente que Deus tem transformado a sua vida? Ou será realmente que você tá como as imprudentes, só esvaziando de azeite? O que eu entendo nessa palavra é que Deus tem um despertar para a noiva.
O Senhor está às portas, ó. O Senhor está às portas, o noivo, ele quer encontrar com a noiva, quer que tenha casamento, mas para o casamento acontecer, a noiva precisa estar preparada. E se a noiva não estiver preparada, a porta vai se fechar. E aí eu quero ver quando Jesus chegar para você e falar: ei, eu não te conheço, eu não te conheço. Ah, Senhor, eu pregava, eu expulsava demônio, eu louvava, eu fazia e acontecia. Mas eu não te conheço, sabe por quê? Porque você não tinha presença. Você não tinha presença, você não tinha um íntimo com ele. Sabe? Mais à frente, diz assim, ó, no versículo 13: vigiai, pois, porque não sabemos o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Meu irmão, ele não vai te dizer a hora que ele vai vir. Você precisa estar preparado. Sabe? Isso aqui, ó, é para ser pregado, isso aqui é para ser vivido. Você precisa meditar de dia e de noite. E sabe o que é germinar? Germinar, a palavra germinar é quando você come, aí fica com aquela comida um tempão na boca, sabe? Isso é germinar, sabe? Isso é germinar. Aquela comida fica ali. Gisele, é nojento, é nojento. É isso que o Senhor está querendo dizer. Que a gente precisa estar com a palavra dele germinando. Germinando para que venha entrar dentro dos nossos corações e a gente pregar realmente aquilo que a gente vive. Porque tem gente que entra na live achando que é profeta, que é isso, mas está sem a presença, sem a chama. Tá entendendo? E Deus, ele não chama pessoas que não tenham realmente o testemunho íntimo com ele, não. Porque tem gente vivendo pela aparência. Tem gente vivendo pela aparência, achando que é testemunho, mas a presença de Deus está longe. Deus, ele te chama para o íntimo, querido. Agora, entrando pela a palavra de apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, quando ele teve a sua conversão, quando ele teve um encontro com Jesus, ele estava lá no cavalo lá, quando ele foi cego, e ele ficou 3 dias cego, até que veio, acho que se eu não me engano, Ananias, eu não me lembro a palavra certa, quem era o irmão. Mas até então, ele não conhecia Jesus. Esse é um exemplo muito claro. Ele não conhecia Jesus, mas a partir do momento que ele conheceu a Jesus, ele entendeu o propósito da transformação e ele viveu o segundo evangelho de Deus. Ele foi o maior testemunho, o maior missionário. Isso é entender. Quando realmente você entrega a sua vida diante do Senhor, de fato, a sua vida ela é baseada naquilo que você precisa viver com o Senhor. Isso é sacrifício diário. Você pensa que é fácil? Às vezes vai dar sono de você ler a palavra de Deus. Porque Satanás, ele não quer que você tenha conhecimento. Ele não quer que você tenha conhecimento. Porque a palavra de Deus, ela se revela. E quem é a própria revelação? É o próprio Cristo. A palavra de Deus, ela traz a transformação. Tá entendendo? Tá entendendo? Então, preste bem atenção. Quem você realmente é. A palavra de hoje, ela é dura. Eu sinto muito dizer para vocês, porque não era isso que eu ia pregar. Tá tudo ao contrário daquilo que eu ia pregar. Mas o Senhor manda dizer nessa noite, que tem pessoas aqui que precisam se consertar. Tem pessoas aqui achando que a presença de Deus é brincadeira. Tem pessoas aqui achando que tá na live é muito fácil. Mas a máscara precisa cair, você precisa retornar. Deus, ele precisa te quebrar por inteiro. Deus precisa transformar a tua vida. Você ainda não é convertido. Porque quando você é convertido, você entende o propósito de Deus. Deus manda dizer hoje, nessa noite, para vocês, nessa live,
que você ainda é imprudente. Você não está com a presença, você acha que está com a presença, mas não está com a presença. Porque, como eu falei, a presença de Deus, ela é você entrar no teu íntimo secreto, ter uma vida diária com Ele, é uma vida de santidade. É matar a tua carne todos os dias, matar o seu desejo, as suas vontades. E para fazer isso tudo dói, porque a carne grita. A carne grita, mas isso dói. Mas o Senhor manda te dizer hoje, techuvá, de volta à origem, de volta ao seu primeiro amor. Porque o Senhor quer tratar contigo nessa noite. Deus, ele tem um propósito. Se você está vivo hoje é porque você tem um propósito. Você precisa entender que se você está aqui hoje é porque o Senhor tem um propósito na sua vida. Eu vou falar aqui para vocês. Eu ontem perdi um amigo querido. 37 anos o menino tinha. 3 filhos pequenos. 3 meninos saudáveis, tá? Jogando bola. Jogava bola todo domingo depois do culto. Largava a EBD e ia jogar bola. Sabe o que aconteceu com ele, varões? Sabe o que aconteceu com ele? Ele encostado na grade, o Senhor levou ele. Ele estava encostado na grade, conversando normalmente. E o Senhor levou ele, ele infartou. O Senhor recolheu ele. O que eu entendo com isso, Gisele? O que você está querendo dizer com isso? Ninguém sabe a hora que o Senhor vai chamar. Ninguém sabe a hora. Às vezes você acha que vai pelo arrebatamento, mas o Senhor pode te chamar. Será que você vai estar preparado? Será realmente que você está preparado? Começa a se analisar agora. Começa a analisar realmente se a sua vida realmente é um tempo de qualidade com o Senhor, se você tem. Eu não sei vocês, mas eu vou falar por mim. O meu maior medo hoje é ir pro inferno, querido. Meu maior medo hoje, sabe o que é? É não estar realmente ligado à presença do Senhor. É Deus falar para mim assim, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. É o meu maior medo. Então, querido, o Senhor, ele levou esse varão. Levou. Olha, eu vou citar para vocês. Ano passado ele sofreu um acidente. Ele trabalhava como aplicativo de Uber. O carro dele foi danificado e ele não aconteceu um arranhão com ele. Por quê, Gisele? Porque não era propósito. Mas ele estava jogando bola, estava conversando, ele estava parado. O Senhor recolheu. Você sabe se você vai estar vivo daqui a algumas horas? Então você está esperando o que para voltar para os caminhos do Senhor? Deus manda te dizer hoje. Porque o tempo dele está se cumprindo. Está chegando. Será que realmente, quando você estiver achando que está preparado, as portas não vão se fechar? Deus manda te dizer hoje, olha para o teu secreto, olha para o teu íntimo, olha para o teu espelho, vê realmente se não tem alguma coisa errada dentro de você. Realmente, será que realmente você é a mulher prudente? Você é o homem prudente que está carregando a presença de Deus? Será realmente? Será realmente que isso está acontecendo? Você está se analisando mesmo? Ou às vezes você está perdendo seu tempo vendo filme, vendo série, e jogando bola, e esquecendo, falando que não tem tempo para o Senhor. Mano, nós precisamos entender o que é a presença de Deus. Quando a gente entende realmente a presença de Deus, a gente não quer ficar sem a presença de Deus. A gente precisa entender. A gente precisa voltar para o caminho. Congregar, ter comunhão. Deus manda te dizer hoje, querido. Será realmente que você está com comunhão? Ou você tem largado seus dias? Não, Deus sabe do meu coração. Vigia, crente. Vai congregar. Deus manda te dizer, vai congregar. Porque quando você está com seus irmãos lá congregando em santidade lá com o Senhor, eles também se faz presente. A palavra de Deus é bem clara.
né? Em Salmos ele vai falar o quê? Alegrai-me como e me dissermos, vamos à casa do Senhor. Ou seja, se a palavra de Deus fala para mim congregar, eu vou virar Cristo em casa. Live não vai te salvar não, querido. Eu e ele não vamos te salvar não. Quem vai te salvar é Jesus. Jesus que vai te salvar. Jesus que vai te curar. Jesus que vai transformar a tua vida. Não sou eu nem ele não. Não é live de TikTok que vai salvar a tua vida não. Então, preste atenção quem você é. Deixa Deus mudar você por completo. Aproveita que você ainda tem o ar que respira. Aproveita que você tem a oportunidade de vida ainda. Porque ele tá vindo. E aí, quando ele vier como ladrão, um piscar de olhar, eu quero ver. Tá entendendo? Eu não ia falar isso pra vocês hoje não, mas o Senhor tá dentro do meu coração aqui, ó, tá queimando pra falar isso pra vocês. A gente tá olhando as coisas acontecendo e tá agindo como naturalmente, brincando. As guerras acontecendo, os sinais aparecendo e a gente brincando. Não é tempo mais de brincar. É tempo de ter temor, entendimento, discernimento. E principalmente, é tempo de leitura, é tempo de meditar, é tempo de entender que precisamos, sabe o quê? Sabe o que a gente precisa? Pregar as boas novas. Você quer que o seu familiar vá para o inferno, querido? Você está sendo um egoísta. Quando você tá dentro da tua igreja, prega para os outros, mas pelo teu familiar você não fala de Jesus, não testemunha. Pregar as boas novas, a tua família também. Tá entendendo? Aí depois quer falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, serviremos nada, querido. Porque você mesmo ainda não faz esse propósito com o Senhor. Você mesmo não liga se teu familiar, teu parente tá desviado. Teu amigo tá desviado. Você é egoísta. Você é egoísta porque você quer só o evangelho para você. Só que Deus, ele manda te dar um despertar hoje, nessa noite. Ou você se converte ou você se converte. Não existe outra opção. Porque senão você vai pro inferno. Desculpa, a palavra é dura, né? Ir pro inferno. Mas é o que o Senhor tá mandando dizer hoje. Ou você quebra esse vaso e deixa ele te transformar por inteiro. Ou então você vai pro inferno, querido. Existe só dois caminhos. A salvação e o inferno. A porta, ela é estreita. Ela é larga, não. Para você seguir o evangelho, é sacrifício. Não vem falar para mim que evangelho, é amor, é benção, é tudo. O evangelho é sacrifício. É matar a carne todos os dias. É estreito. É estreito. Tá entendendo? O reino dos céus é tomado por força, por violência. Por que o Senhor está mandando dizer isso hoje? Porque não é fácil. Não é fácil você queimar a sua carne todos os dias. Não é fácil. Mas é sacrifício. É sacrifício. E aí sim, quando você busca o Senhor, você busca o reino dos céus, as demais coisas serão acrescentadas. Tem muita gente achando que evangelho é só busca material. Você sabia que não existe bênçãos materiais? Tudo que você tem não é seu. Tudo que nós temos não é seu. Nem os seus filhos é seu, é do Senhor. A sua casa hoje, se você tem um lar, é porque é do Senhor. O seu carro, que você fala que é bênção, é para o Senhor. Porque se não for para o Senhor, as coisas não fluem. Então é o que eu falo. Quando você está direcionado ao Senhor, as demais coisas é acrescentada. O que é essas demais coisas, Gisele? As coisas que nós necessitamos e nós precisamos.
Então você falar para mim que benção é ter uma casa, um carro? Não, benção é ter você como salvação, ter a sua salvação. O que adianta você juntar tesouro na terra e esquecer o tesouro do céu? Então, querido, preste atenção, porque o evangelho é conversão e conversão é transformação. É o que eu tenho para dizer para vocês nessa noite. Então, preste bem atenção. Olhe ao teu redor. Vê quem precisa ouvir uma palavra. Jesus, ele está voltando. E você pode ser um discípulo para pregar as boas novas. Sua vida hoje, ela precisa ser baseada de testemunho diário. As pessoas precisam olhar para você e ver testemunho de Cristo. Eu não falo ser crente não, porque crente até o diabo é. É ser um verdadeiro cristão. Matar todos os dias a carne. Porque ser cristão é ser pequeno Cristo. E Cristo também sofreu aqui na terra. A gente está todos os dias sendo entregue ao matadouro, tá? A nossa vida ela não é fácil. A nossa vida é de sacrifício. Muito sacrifício. Pregar o evangelho é saber que daqui a um tempo... Eu vou contar uma situação que eu vi para vocês. E eu já tô terminando, tá, Ellen? Eu vou contar uma situação para vocês Fique em paz. que eu ouvi, e isso, cara, isso doeu. Doeu muito. Eu vi um vídeo de uma missionária que foi pregar na África. O marido dela tava doente, de cama. Eu esqueci o nome da missionária. Ela foi pregar. Chegou lá na hora da pregação, na hora o pastor falou assim para ela. Falou assim, o missionária, não se assuste. Quem tá na tua frente, não se assuste. Eu tô falando para você não se assustar, mas deixa Deus te usar. E quando ela foi pregar, o próprio demônio se materializou. Tu tem ideia? Se materializou na frente dela. E aí ela ficou ali assim, né? Mas pregou com autoridade. E quando ela pregou com autoridade, e aí ela achou que estava tudo bem. Ela pregou com autoridade 35 almas para Jesus naquele dia. Ela pregou com autoridade e os louvores, e ela orando, e o demônio saiu assim pela porta da igreja. E ela achando que ela estava abafando, né? Nossa, Deus me usou. Mas você não sabia, o demônio estava lá na porta esperando ela. Quando ela falou assim, ele tá lá na porta me esperando. E o pastor falou assim, nossa, nós vamos orar pela sua vida. E aí ela foi embora. Quando ela estava indo embora, Satanás soprou no ouvido dela. Ó, você está pensando que está escapando? Eu tô indo agora lá na sua família. E aí os irmãos começaram a orar pela vida dela. Cobrir ela de oração. Eu só tô falando isso para vocês entenderem que a região celestial, ela é muito séria. Existe guerra espiritual acontecendo agora. E aí, quando ela ligou, já era tarde demais. Sabe o que aconteceu? Chegou lá, a geladeira dela simplesmente queimou. A cuidadora do esposo dela ia dar a comida, travou, sabe, a colher, travou assim. E ele com a boca assim aberta e travou. E ali ela começou, a cuidadora começou a clamar ao Senhor. Por quê? Porque a partir daquele momento que ela desse aquela comida, poderia acontecer alguma coisa com o marido dela. Ué, Gélio, mas o Senhor permitiu que isso acontecesse? Não, preste bem atenção. Nós, quando a gente falamos do evangelho, quando realmente pregamos o evangelho, de verdade, as guerras espirituais acontecem. Por isso que precisamos estar debaixo de uma cobertura espiritual. Eu estou ministrando agora aqui para vocês, mas os meus pastores e os meus bispos estão orando pela minha vida.
Para vocês terem ideia. Então, querido, então o que ela entendeu com isso tudo? Que, Satanás, ele existe, sabe? E as guerras espirituais, ele existe. E aí ela falou, ela pensou em duas vezes em voltar e ela falou, não vou voltar. Daqui eu não paro mais. Entendeu? Ela falou, o evangelho é sacrifício. Se o evangelho é realmente sacrifício, eu vou me sacrificar. E eu sei que o Senhor vai cuidar dos meus. Então, o que eu quero te dizer nessa noite é que, ó, pode reparar, a live deu uma caída. Porque Satanás, ele não quer que as pessoas ela ouçam a verdade. Tá entendendo? O Senhor, ele não quer, o Senhor não, o Satanás, ele não quer que as pessoas ouçam a verdade, porque a verdade, ela traz libertação, sabe? Só que é um tempo para todas as coisas, né? E ele não se assuste se a tua live cair, porque o que precisa ser falado nessas lives é a verdade, a libertação é a palavra. Não é somente simplesmente a gente falar do nosso testemunho diário, mas realmente a palavra do Senhor, ela precisa ser pregada. As pessoas precisam entender que somente Jesus que salva. Você não salva, nem eu vou salvar. Quem salva é Jesus. E se ele não tiver, de fato, na live, não adianta. Se a presença dele não tiver aqui, não adianta. Não adianta a gente estar aqui, porque é perda de tempo. É perda de tempo. Tá entendendo? É perda de tempo. Então, meu querido, eu quero deixar essa palavra para você. Quero deixar essa palavra para você. Jesus está às portas. Seja uma noiva prudente. Não deixa perder a presença. Não deixa. Não deixa perder o óleo derramado. Não deixa. Não deixa você perder o íntimo. Não perca o íntimo com o Senhor. O íntimo do Senhor, vai pro teu quarto. Fala, muitas das vezes o Senhor não vai falar com você ali, mas você vai botar um louvor e vai falar: Senhor, eu só saio daqui se eu sentir a tua presença. E vai acontecer, porque já aconteceu comigo. Então, nessa noite, eu quero te dizer: volte para os caminhos do Senhor, se acerte. Enquanto há tempo. Enquanto há tempo, se acerte, se desanime, se analise agora a si mesmo. Realmente, será realmente que eu tô olhando para mim ou eu tô olhando para trás, eu tô olhando como é que fala aquela palavra da trave do olho? Que eu esqueci agora? Lá em Mateus, vou até abrir ela aqui. Mateus 10, se eu não me engano. Tá falando do argueiro, não, né? Pera aí. Mateus 10. Cadê? Não vou achar que é não, mas depois eu vou acertar aqui. Que a gente é preocupado muito em julgar os outros, sabe? A gente olha muito para trave dos outros, mas esquece do nosso, sabe? É A isso gente mesmo, é do esquece argueiro do dos olhos. isso Antes mesmo. de tirar o argueiro do olho do seu irmão, tira do seu Isso olho. aí, entendeu? Então, assim, a gente precisa entender, tá entendendo? Entender que existem princípios a se cumprir, né? E eu queria deixar aqui para vocês 10:36. Não, 37. O, o que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E o que ama o filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. E o que não toma sua cruz e segue após mim não é digno de mim.
O que encontra a sua vida perderá, e o que perder a sua vida por minha causa encontrará. Ou seja, deixa bem claro que em primeiro lugar da sua vida precisa ser o Senhor. Se isso não está diante do Senhor, se isso não tá, então meu filho tem alguma coisa errada. E aí não é digno do Senhor, sabe? Não é digno do Senhor. Entendeu? E ele fala que o evangelho é perda. O evangelho é perda. Perda mesmo. Desculpe, me sinto muito te dizer que você tá achando que o evangelho é só ganhar. Não, o evangelho é perda. É sacrifício. É tomar nossa cruz e seguir. Então é essa palavra que eu queria deixar para vocês. Ô Eli, se você me permitir, eu queria cantar um louvor. Quer dizer, eu vou tentar. Já canta, terminou de cantar, já ora, já termina o culto e amém. Deixa eu pegar aqui o... Faz tempo que ela não trabalha aqui, eu vou botar ela para trabalhar um pouco, a diaconisa. Será que dá? O governador Tarcísio pôs em ação centenas de programas e obras que vão trazer um futuro de ainda maior desenvolvimento, Tá acreditando que não carregou? e prosperidade para todos os paulistas. Porque o governo carregar suas manhas... Deixa eu ver se eu... Pessoal, vai botando seus pedidos de oração aí. Tem uma galera aí querendo entrar, né, Ellen? Mas eu acho que hoje não vai rolar não, tá, galera? Não vai rolar não. Gente, um minutinho, Gigi. Gente, eu não tô me subindo pessoas, só tô subindo a pessoa que vai ministrar ou a pessoa que for cantar, porque cai muito a live. E aí cai, mas cai mesmo, vocês não têm noção. Cai mesmo. E a nossa entrega diminuiu muito. Antes, quando eu fazia as lives aqui sozinha e não fazia janelinha, eu não fazia nem batalha. A live sempre tava com 100, 80 pessoas contínuas, que passava mais de uma hora comigo aqui, adorando o Senhor. Aí eu optei o quê? Apenas quando for o ministrante da palavra, como a Gigi agora nessa noite, né, ó, varoa de Deus, né? A Dona já vai cantar já também. Aí depois que ela cantar, ela já vai orar. Aí enquanto ela canta, irmãos, coloca seu pedido de oração, tá bom? Pai Senhor, tudo bem, irmãos? Vai. Vou cantar não, vou adorar, né? Porque eu não sei cantar não, velho. Todo aquele que tem fôlego louva e adora o Senhor, então anda logo. Mas vou tentar, velho. Pra Deus te usar. Vou tentar porque Deus mandou. Tu tá rindo, terra de mistério. É verdade, eu não sei cantar não. Muito mal sei tocar um violão. Amém, amiga. Então, assim, concluindo, né? Me perdoe se eu não falei aquilo que vocês queriam ouvir. Minha Me filha, a perdoe. palavra é de Deus, é dura, mas a gente tem que escutar, é a verdade. Agora os irmãos que ouvem, se não concordou, que vai ler a Bíblia lá e vai comer, quer estar na palavra de Deus? Deixa eu fechar meu microfone de novo. Não, é sério, me perdoe, tá, gente? Mas se eu chegasse aqui pra vocês, eu preparei a palavra de manhã, eu tava com a manhã, a palavra tava na minha cabeça, mas o Senhor falou assim, ó, não é isso que eu quero que você fale. E aí na hora lá, eu ia falar sobre a palavra de Deus, né? Eu ia falar sobre a palavra de Deus, mas o Senhor falou, olha, tem pessoas aqui que precisam se converter, entender que realmente quem são as 10 virgens, né? Sabe? Porque tem as prudentes e as imprudentes, meu irmão. E a gente tá sujeito a errar, querido. Só que a diferença é se a gente vai querer estar no erro ou se a gente vai querer realmente estar, sabe, alinhado com o Senhor. Peraí que eu tô esperando abrir aqui pra poder... Deixa eu ver se vai entrar agora. Logo vi que tava na... E Deus mandou falar, eu falei. Me perdoe, mas a palavra é dura porque a palavra ela traz confronto. Confronto. Se a palavra não te confronta, tem alguma coisa de errado. Aprende uma coisa, eu aprendi essa com o meu bispo. Se algo não tá te trazendo confronto, transformação,
realmente tá errado. Então, ô, terra de mistério, a Ellen ela não tá subindo mais pessoas porque a live dela tem caído, entendeu? Então ela só tem separado, orado ao Senhor e tem colocado pessoas, tipo, por exemplo, hoje, para eu entrar hoje na janela com ela, né? Eu cheguei para ela e falei, amiga, eu posso trazer uma palavra hoje? Aí ela me deu essa liberdade, essa permissão, entendeu? Mas ela não tá entrando pessoas aqui por causa disso, tá? Só um minutinho. Desculpa cortar você, Gigi. A paz do Senhor, irmãos, pra quem acabou de entrar na live, eu tô aqui com o microfone desligado, né, pra não dar acústico aqui. Então, não é nem questão de perfil, viu, abençoado? Não é nem questão, irmãos, de perfil. Ah, mas eu sou pastor, eu sou obreiro, eu sou vaso de Deus, eu faço isso. Não é nem questão disso, tá? Mas é a questão de... Tem diminuído muito. É só abrir janelinha que o pessoal some. Então, aí, antes eu ficava aqui com vários pastores, vários cantores, a gente fazia um rodízio, né, Gigi? Fazia um rodízio, entrava dois cantores, entrava ali mais um pastor pra pregar. Às vezes a gente recebia, tipo, 4 pessoas, 4 profetas abençoados de Deus que ia pregar a mesma palavra. Um só ia completando a palavra do outro. Só que aí deu muita queda. Aí o TikTok tá cobrando muito de eu fazer live sozinha. Mas então é isso daí, tá bom, irmãos? Vamos continuar aqui. Vai, Varô, deixa Deus te usar. Irmãos, enquanto a irmã Gigi, ela ora, não, enquanto ela toca, vamos colocar os suspeitos de oração, tá? Que logo mais ela vai estar orando também, tá? Eu vou botar essa irmã pra trabalhar. Tá 15 dias de férias. Não sei se vocês conhecem, é um louvor que eu escuto muito, tá? Mas espero que vocês consigam meditar. Caramba, travou aqui. Eu queria rapidinho, deixa eu só abrir ela toda aqui, gente, pra não ficar ruim. É que a irmã aqui, ela não sabe tocar de ouvido. Ai, tá uma guerra, tá? Aqui. Pai do Senhor, irmãos, todos que estão entrando agora, tá bom? Pode deixar, meu Bruno, a gente vai orar. A Marcelinha entrou aqui, Gigi, te deu oi. A paz do Senhor, varoa. Tudo bom? Ela vai ler depois, tá, varão? Ih, tô conseguindo não. Se eu te falar que a minha internet caiu e eu não sei como tá ali conectado aqui. É Deus. É Deus, assim como falaram que eu não podia falar certos nomes de certos aplicativos aqui, que falava que caía a live. Já falei tantas vezes e nunca caiu, pela honra e glória do Senhor. Caiu minha internet, de verdade. Tá Sério? Mas não tá travando não, viu? Tá normal aqui. Tá conectado, povo. Caraca, caiu mesmo. Caiu lá na TV do Bruno também agora. É Deus, varão. Qual você ia louvar, amiga? Que você ia louvar? Aba, teu amor nunca falha. Conheço não. Então, muita gente não conhece. Mas amém. Será que se eu fechar aqui e botar aqui na cifra aqui vai dar ruim? Então, não sei, amiga, só um minutinho. Então, irmã Marcelinha, o apóstolo, gente, quem entrou agora, né? E tô perguntou sobre o apóstolo Felipe. Segundo o irmão Henrique, né? Que ele tem mais contato de WhatsApp com esse irmão, eles estão bem, graças a Deus. Estão bem, graças a Deus. Eles... a cirurgia da esposa dele, a segunda cirurgia deu tudo certo, ele e a criança também estão bem. Ele disse que logo mais ele entra aqui na live pra dar testemunho pros irmãos, tá? Então eu tô esperando só ele entrar mesmo, viu? Como é dela, gente? Viu, Marcelinha? Tô esperando só ele entrar mesmo. Logo que ele entrar sabe, aqui, ele entra amiga, sabe o que pode ter acontecido também? O quê? Enquanto aqui abre aqui. Neném pequenininho. Ele deve estar dando suporte pra esposa.
Exatamente. Bebezinha Mas só, dele. mas só da gente saber que tá tudo bem agora lá, nosso coração já se acalmou, entendeu? Porque ele sumiu assim, e a gente só deu espaço pra ele. A gente não mandou mensagem, eu não mandei mais mensagem, não tentei conectar mais com ele. Mas aí depois o irmão Henrique conectou com ele e falou que tá tudo bem lá. Ele falou que logo mais ele entra aqui pra dar o testemunho. Até porque, irmãos, eles precisam ter esse momento em família. Eles ficaram, acho que foram 2 meses no hospital, 2, 3 meses no hospital, alguma coisa assim. E foi só uma luta atrás de luta. O bebezinho dele tava perdendo peso, aí depois veio a infecção da esposa dele, a esposa dele fez 2 cirurgias, né? Então aí, enfim, a gente só vamos continuar orando, tá? Para que Deus continue fazendo a obra lá. E assim que der tudo, assim que tiver tudo bem lá, ele volta aqui. Foi complicado, Marcelinha. Assim que der tudo certo, ele volta aqui, ele volta louvando. A gente tem saudade dele também. Ele fica ali com o violão dele tocando, Com né? certeza. Ele vai Né? contar, vai pregar. O dia que ele vir, ele Não, vai deixa ele pregar. botou o pé, filho. Vai contar o testemunho e vai pregar. Vou botar ele pra fazer tudo, Aí entrou. tudo que eu faço com a Gigi agora, ó. Gigi já pregou, É, ela vai mano. cantar, daqui a pouco ela vai orar, entendeu? É mole? Vou botar ele pra trabalhar. Bom, vou tentar aqui. Acho que foi. Tá bom, amiga. Vou desligar aqui meu microfone. Aí, o que que eu vou fazer? Vou botar aqui, ó. Escuto meu coração, cada batida está chamando seu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me encontrei em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão amado por ti. É tão belo saber que sou filho, que tenho lugar em tua mesa. Ó, caiu de novo. Nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Oh, 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 oh.
Amém. Até fluiu. Seus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto do teu caminho. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro concorrer, mas ver as águas da fonte. Desesperado eu te busco, frenética acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Te direi, e vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. E vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo eu morrer por ti neste lugar. Oh Jesus, te entregamos agora, Pai, todas as pessoas nessa live, Jesus, que precisa, Senhor Jesus, de uma libertação, uma restauração, Senhor. Oh Jesus, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Jesus valeu a pena, Jesus valeu a pena, Jesus valeu a pena mesmo. Amém. Sei porque cantei vai valer a pena. Amém, vamos orar. Todo mundo já deixou seu pedido de oração aqui? Glória a Deus, Marcelinha. Você lembra de dia da irmã Marcelinha? Lembro. Aí ela veio contar o Fiel. testemunho aqui, que Deus deu mais uma cura pra ela. Interceder pelos as pedidos de orações padrões, né? Gente, eu peço também pelo ouvido do meu pai. Amanhã meu pai tem uma audiência, quer dizer, hoje, né? Hoje meu pai tem uma audiência lá, pra poder liberar a aposentadoria dele, né? Vamos orar pra que Deus faça conforme as vontades dele lá, porque meu pai ele é agricultor, então ele tinha que ter se aposentado aos 60 anos. Ele vai completar 63 anos já, e até agora não se aposentou, porque barraram lá, o INSS não quis aposentar ele. Aí ele teve que recorrer na justiça. Então vamos orar para esse propósito, porque é um direito dele, né? Então, é um direito dele estabelecido por lei, então a gente vai orar por esse propósito aí. E os demais, as orações padrões, por parte de emprego. São os pedidos em gerais para na mão de Deus, né? Para Deus fazer o querer dele. Amém. Oremos, amiga. Pode orar aí, Vaza. Pai, diante da presença, Senhor Jesus, queremos te entregar agora todos os pedidos nas tuas mãos, Senhor. Senhor Jesus,
todos os pedidos que foram listados aqui, Pai, as pessoas pediram, Pai, por uma oração, Senhor Jesus, para que o Senhor venha entrar com providência, Pai. Que o Senhor venha agora, Senhor Jesus, nessa noite, Pai. Nós não conhecemos, mas o Senhor conhece e tem a provisão certa, Pai. Pai, diante da tua presença, Pai, se é um pedido de cura, transformação, libertação, restauração familiar, Pai. Ô Senhor Jesus, que o Senhor venha agora nesse momento, Senhor Jesus, trazendo agora, Pai, à tona, Pai. Senhor Jesus, cura, libertação, restauração, Pai. Tira todas as pessoas que estão no cativo, Senhor Jesus, das drogas, Senhor Jesus, todas as pessoas que passaram por aqui, Pai, pedindo oração por família, casamento, Senhor Jesus, que o Senhor venha estabelecer, Pai. Que não seja feita a nossa vontade, mas seja feita a sua vontade, Pai. Se é uma causa na justiça, Pai, ao qual o pastor, o pai da Ellen, Senhor Jesus, está passando, Pai, irá passar, Pai. Pai, Tu és o juiz, Pai. Então, Senhor Jesus, interfere lá, Pai. Senhor Jesus, que ele possa conseguir, Senhor Jesus, esse benefício, Pai. Sabemos que o Senhor tem o total controle, Pai. Senhor Jesus, nessa hora, Pai, já te agradecemos, Pai, por todos os testemunhos, Senhor Jesus, que foram falados aqui, Pai, por toda a palavra, Pai, por tudo, Senhor Jesus. Oh, Deus, que o Senhor venha, Pai, estabelecer do Teu trono, Senhor Jesus, a Tua glória, Pai. Pai, toma agora, Senhor Jesus, os lares de cada um, Pai, a família de cada um que está aqui, Pai. Toma o trabalho, Pai. Oh, Senhor Deus, se é uma porta de emprego, Senhor Jesus, vai tomando agora a frente, Pai. Se é, Senhor Jesus, as pessoas que estão nos hospitais, Pai, vai tomando agora, Pai, que o Senhor é o Senhor é o médico dos médicos, Pai. Vai tomando agora aqueles enfermeiros, Pai. A pessoa da área da saúde, Pai. Vai transformando, vai trazendo, Senhor Jesus, ele como os instrumentos de vida, Pai. Para trazer vida àquelas pessoas, Pai. Pai, toma agora, Senhor Deus, o Estado, Senhor Jesus. Toma o Brasil, Senhor Jesus. Toma, Senhor Jesus, todos os países, Senhor, nas Tuas mãos, Pai. O Senhor sabe de cada um que precisa, Pai. Então, Senhor Deus, agora nesse momento, levantando em momentos de oração, Pai. E em intercessão, Pai. Queremos ser uns atalaias do Senhor, Pai, para estar em vigilância, Senhor Jesus, contigo, Pai, nessa noite, Pai. Senhor, nesse momento, Senhor Jesus, toma agora, Pai, todos aqueles da equipe da Ellen nas Tuas mãos, Pai. Guarda a vida de cada um, Senhor Jesus. Ô, Senhor Deus, se eles estão precisando de alguma coisa, Pai, toma agora a frente, Senhor Jesus. Porque eu não sou nada, nem a Ellen não é nada, Senhor, mas a Tua presença vale muito mais, Senhor Jesus. E que o Senhor venha tomar total diferença em tudo, Pai. Que o Senhor venha fazer tudo conforme o Teu tempo, Pai, conforme a Tua vontade, Pai. É isso que nós pedimos nessa noite, Pai. Já te agradecendo, Senhor Jesus. E que possamos ter uma manhã tranquila, abençoada por Ti, Pai. Já te agradeço pelos livramentos que vamos ter, Pai, durante esse tempo, Pai. Em nome de Jesus, amém.